Meus vizinhos cavaram um buraco no quintal. Agora, todas as noites, algo tenta sair de lá. Era um sábado ensolarado quando vi meus vizinhos pela primeira vez desde que se mudaram. A família Novak, um casal silencioso com um filho adolescente, chamado Eric, que raramente tirava os fones de ouvido e parecia estar sempre entediado. A casa deles ficava exatamente ao lado da minha. Separada por uma cerca de madeira velha que rangia com o vento, eles haviam se mudado há 2 semanas, e até aquele dia, só trocamos acenos e sorrisos forçados, o tipo de interação que você tem com pessoas que provavelmente nunca vai conhecer de verdade. O que me chamou a atenção naquela manhã, no entanto, não foi o comportamento frio deles, mas sim o fato de estarem todos juntos no quintal, cavando um buraco enorme. E digo enorme mesmo. Já estava com quase 2 metros de profundidade e mais de 4 metros de largura. Parecia coisa de filme policial ou pior. Inicialmente pensei que fosse para uma piscina, mas não havia sinal de materiais de construção, cimento, encanamento ou qualquer coisa do tipo. Apenas terra, paz e aquela estranha caixa de madeira antiga que repousava ao lado do buraco, com correntes grossas envolvendo-a como se fosse uma espécie de baú de tesouro. Não sei se foi curiosidade ou inquietação, mas acabei ficando o dia inteiro observando da janela da cozinha, fingindo limpar a pia ou organizar a fruteira. A família nova que cavava em silêncio, sem trocar uma palavra, apenas alternando entre si o trabalho pesado. Até mesmo o garoto ajudava, algo que achei estranho considerando o quanto ele parecia avesso a qualquer tipo de esforço físico. O sol começou a se pôr e eles ainda estavam lá, sujos de terra, olhos fundos, como se não dormissem há dias. Quando a noite caiu, eles pararam subitamente, colocaram a caixa de madeira dentro do buraco e começaram a cobri-la com terra. Foi nesse momento que vi algo que me fez recuar alguns passos, mesmo estando dentro da minha própria casa. Quando a caixa tocou o fundo do buraco, o chão pareceu estremecer levemente como se algo tivesse se mexido lá embaixo. Os Novak agiram como se não fosse nada, continuaram enterrando o objeto sem dizer uma palavra. No fim da noite, o buraco havia desaparecido, coberto por uma camada de terra recém-remexida que parecia pulsar sob a luz do luar. Na manhã seguinte, decidi dar uma volta no quarteirão e passar casualmente pela casa deles. A cerca ainda estava lá, mas algo tinha mudado no ar. Senti um cheiro estranho, algo entre ferro enferrujado e madeira podre. Olhei para o quintal, e tudo parecia normal, mas então ouvi um som, um baque surdo vindo do subsolo, como se algo estivesse tentando bater contra uma tampa. Olhei ao redor. Não havia ninguém. Apenas aquele silêncio inquietante. No dia seguinte, comecei a ouvir os barulhos toda a noite, sempre por volta das 3 da manhã, um som repetitivo como batidas ritmadas seguidas de sussurros, como se alguém estivesse falando em uma língua que eu não entendia. Pensei em chamar a polícia, mas o que eu diria? Meus vizinhos enterraram uma caixa e agora o chão está sussurrando? Eles iriam me internar. Tentei ignorar. Coloquei fones de ouvido, liguei ventiladores, até mesmo tomei remédios para dormir. Nada funcionava. A coisa estava ficando mais forte certa noite. A terra do quintal dos Novak parecia se mover, como se algo estivesse respirando por baixo dela. Fui até a janela com meu celular e gravei o vídeo. Mas quando assisti depois, tudo o que vi foi a escuridão. Nenhum som, nenhuma imagem estranha, apenas o barulho do vento. Comecei a desconfiar da minha própria sanidade, até que finalmente, algo aconteceu que me provou que eu não estava louco. Naquela noite acordei com um grito, não um grito humano. Era mais como um rugido, uma mistura de dor e raiva, um som que reverberava no peito. Olhei pela janela e vi a caixa. Ela estava novamente exposta, fora desenterrada, mas os Novak não estavam lá. Em seu lugar, havia marcas de garras profundas no chão, como se algo tivesse cavado para sair dali. O buraco agora era mais profundo e escuro. Impossível ver o fundo. E do interior dele, 2 olhos me encararam. Olhos que brilhavam com uma luz amarelada e pulsante, como brasas. Fiquei paralisado, incapaz de me mover então do nada. Os Novak apareceram.
todos vestidos com roupas cerimoniais estranhas, segurando velas acesas e cantando em uníssono em uma língua que eu nunca ouvi antes. Começaram a jogar sal e símbolos de metal no buraco e aos poucos os olhos desapareceram. O buraco começou a se fechar sozinho, como se a terra estivesse viva e desejasse esconder aquele segredo novamente. Os Novak me olharam. Todos os três ao mesmo tempo, como se soubessem que eu estava assistindo. No dia seguinte, a casa deles estava vazia. Completamente. Como se nunca tivesse sido habitada. Entrei escondido com o coração acelerado. Encontrei a casa impecável, mas fria, como se o tempo ali não passasse. Encontrei apenas uma coisa no chão da sala. Um bilhete escrito com tinta vermelha. Ele ainda está faminto. Ele lembra de você. Desde aquele dia comecei a ouvir as batidas embaixo da minha casa. No início eram fracas, agora estão mais fortes. Às vezes, sinto a vibração nas paredes. Sei que está se aproximando. E o pior, às vezes, vejo os olhos na minha janela mesmo que minha casa tenha 2 andares e nenhuma árvore por perto. Hoje à noite vou cavar meu próprio buraco no quintal. Preciso entender o que foi despertado, porque tenho certeza que de alguma forma estou ligado a isso. Talvez desde antes dos Novak. Talvez desde sempre. Se eu não voltar, se esse for meu último registro, saiba que ele está solto. E agora está faminto de novo. Mais faminto do que nunca. E ele sabe onde você mora. Porque agora você também sabe da história. E ele sente quando é lembrado. Ele sente quando você lê sobre ele. E cada batida que você ouvir pode ser o aviso. O aviso de que ele está se arrastando na sua direção bem agora. Eu cavei. Cavei com as mãos, com a pá, com qualquer coisa que eu tivesse. A terra parecia mais densa do que o normal, quase como se estivesse viva, grudando nos meus dedos, grudando na lâmina metálica da enxada. O suor escorria pelo meu rosto mesmo com o vento gelado da noite. Havia uma pressão no ar, como se o próprio céu estivesse prestes a desabar. A cada centímetro cavado, o som das batidas aumentava. Não como antes, não ecoando à distância, mas diretamente debaixo de mim, como se algo estivesse batendo contra a terra por dentro. Desesperado, faminto e furioso, quando alcancei quase 2 metros de profundidade, meus dedos tocaram madeira, a mesma madeira escura e velha que eu tinha visto com os Novak semanas antes. Mas dessa vez, não havia correntes, não havia trancas, apenas uma tampa mal encaixada. E um calor sufocante emanando das frestas. Um cheiro de carne queimada e enxofre subiu e me fez recuar. Quase vomitei ali mesmo. Mas algo dentro de mim, uma força estranha, quase como uma voz sussurrando atrás do crânio, me dizia para continuar, me dizia para abrir e eu abri. A tampa rangeu como se estivesse gritando. E dentro havia vazio. Não exatamente vazio. Era como olhar para um buraco sem fim, um túnel escuro que pulsava como um órgão vivo. A sensação era de que, se eu olhasse por mais tempo, minha mente escorregaria e cairia para sempre. Ouvi passos atrás de mim, virei com o coração na garganta e vi Eric, o garoto Novak, sujo, tremendo, com os olhos vermelhos como se não dormisse há dias. Ele disse apenas uma palavra: corra. Mas eu não consegui. Algo me prendeu. Algo que não era físico, como se eu estivesse sendo observado, não apenas de dentro do buraco, mas por todos os lados. Então a terra tremeu. De verdade dessa vez, como um terremoto. E do buraco saiu um braço humano, mais alongado, com dedos finos demais, coberto de uma pele negra rachada que parecia fumegar, agarrando a borda com força. O som que veio depois foi um grito, mas não humano. Era como todas as vozes da dor presas num único urro. Eric me puxou com força e caímos para trás. Começamos a correr enquanto a criatura saía lentamente. Ela tinha um corpo esguio, pernas tortas como de uma aranha, e olhos. Muitos olhos por todo o rosto e peito. Cada um se movendo em direções diferentes, como se buscasse cada canto da realidade ao mesmo tempo. Entramos correndo na minha casa e trancamos a porta. Mas sabíamos que aquilo não adiantaria.
Aquela coisa não era parada por madeira ou ferro. Ela queria carne, queria alma. Eric me contou tudo enquanto tremia. Sua família fazia parte de um culto antigo. Uma linhagem de guardiões que, por gerações, mantinha aquela entidade selada. Ela era conhecida apenas como a Fome, e não tinha origem conhecida, apenas fome eterna por existência, por identidade, por espaço. Era algo que queria substituir tudo o que somos, consumir nossa realidade e transformar tudo em vazio pulsante. Os Novak estavam ali para manter o selo. Mas algo deu errado, o selo enfraqueceu, a caixa era só um disfarce, uma forma simbólica de conter a fome. Mas quando ela foi alimentada pela atenção, pela curiosidade, pelas testemunhas, no caso, ela ganhou força, e agora estava livre. O culto havia sido caçado por séculos, e os Novak eram os últimos. Por isso fugiram, mas sabiam que era tarde demais. Eric me entregou um livro, velho de couro, com páginas que pareciam feitas de pele. Dizia que ali estavam os últimos registros do selo, e que a única forma de conter a fome era dar-lhe algo que ela não conseguisse digerir, algo puro, incorruptível. Mas ninguém sabia exatamente o que era isso. O livro falava de uma criança, uma que nunca mentiu, que nunca desejou mal a ninguém, uma alma sem rachaduras. Mas como encontrar isso hoje? Ele então sugeriu outra opção, perigosa e proibida: entrar no próprio vazio e selar a criatura por dentro, sacrificando a consciência para aprisioná-la, sem volta, sem memória, se tornando um com o vazio e garantindo que ninguém mais fosse tocado. Hesitei, claro que hesitei. Mas naquela noite, ouvimos os gritos dos vizinhos, das casas próximas, e percebemos que já era tarde. A fome estava caminhando pelas ruas, apagando as casas uma por uma, como se nunca tivessem existido. Passamos por uma rua inteira onde só havia grama e céu. Nenhuma construção, nenhum vestígio de humanidade. Resolvemos ir até o lugar onde tudo começou. O buraco agora estava aberto, gigantesco, como a cratera de um meteoro. De lá saíam vapores escuros que flutuavam como tentáculos. Quando nos aproximamos, ouvimos vozes familiares. Minha mãe, meu pai, minha irmã, todos mortos há anos, chamando por mim lá de dentro, prometendo descanso, paz, felicidade. Eric tapou meus ouvidos e me puxou de volta. Disse que a fome usava nossas memórias para nos atrair, nos devorar por dentro, mas eu sabia que não havia tempo. Peguei o livro e comecei a recitar o texto final, o selo interno, palavras que não se formavam em minha boca, mas que queimavam por dentro. Eric tentou me impedir, mas eu já tinha escolhido. Pulei, e dentro do buraco, o tempo deixou de existir. Vi coisas que não posso descrever. Senti o universo se dobrar em torno de mim. Vi cidades sendo apagadas, pessoas esquecidas, memórias reescritas, e a fome me esperando no centro de tudo. Ela não atacou, não gritou, apenas se aproximou e tocou meu peito com um dedo. Naquele instante toda a minha identidade foi sendo sugada, minhas memórias, meus sentimentos. Mas continuei repetindo as palavras do livro, e no último segundo, quando só restava uma fagulha da minha consciência, consegui selá-la dentro de mim, e o vazio se fechou. Acordei 3 dias depois em uma cama de hospital, sem lembrar de quem eu era, sem nome, sem passado. Os médicos disseram que me encontraram desacordado no meio de um terreno baldio, ao meu lado. Havia um buraco raso com uma caixa de madeira velha trancada por correntes. Disseram que ninguém naquela rua existia, que o bairro havia sido demolido anos antes. Nenhum registro dos Novak, nem da minha casa, nem de mim. O mundo seguiu em frente, mas eu sei que algo ainda está aqui dentro. Algo que acorda às vezes quando fecho os olhos. Algo que bate do lado de dentro do meu crânio como uma memória faminta. Escrevo isso para quem encontrar, para quem ouvir os sussurros. Se você sentir que está sendo observado, que há olhos na escuridão, não olhe de volta, não cave, não busque e, acima de tudo, nunca se aproxime do buraco. Nunca pensei que acordaria de novo com os olhos cheios de medo. Mas aqui estou, em um laboratório branco demais, silencioso demais,
com luzes que não piscam e câmeras escondidas por todo lado. Meu nome agora é apenas Sujeito 13, segundo eles, a memória anterior que tinha. Aquela de ser um homem comum com uma vida comum era falsa, implantada como uma forma de meu cérebro suportar o que foi selado dentro de mim. Mas eu sei que é mentira. Sei que eles estão mentindo. Porque toda noite, quando as luzes se apagam e fico sozinho nesta cela acolchoada, eu ouço a batida, lenta, persistente, como o tic-tac de um relógio enterrado dentro do meu peito. E junto com ela, sussurros em uma língua que não consigo entender, mas que queima nos ouvidos como fogo líquido. Eles dizem que estão aqui para me proteger. Mas não é isso que vejo nos olhos deles. Vejo medo, vejo obsessão, vejo ambição, especialmente nos olhos do Dr. Mirek, o diretor do projeto Submerso, um homem alto de cabelos prateados e postura sempre impecável, que caminha como se controlasse tudo ao redor. Seus olhos nunca piscam, e sua voz é sempre calma demais. Ele me estuda como quem observa um animal prestes a morder. E toda vez que pergunta como estou me sentindo, sei que está torcendo para que a resposta seja: a fome está acordando. Nas últimas semanas tenho passado por testes, eletrodos, presos ao corpo, luzes piscando, sons estranhos sendo repetidos em minha cela, e uma cápsula de vidro enorme sendo construída do lado de fora, com runas gravadas por dentro e mecanismos que não reconheço, disseram que é um contenedor, reverso, capaz de extrair o que está dentro de mim e materializar em forma física, como se quisessem dar corpo à fome, domá-la, usá-la, segundo Mirek, seria a arma perfeita, um ser invisível, indetectável, que apaga realidades inteiras sem deixar vestígios. Imagine o poder, dizia ele. Imagine apagar uma cidade inteira e reescrever o mundo sem testemunhas, sem sangue, sem guerra, apenas esquecimento. A ideia me enojava, mas eu não tinha como fugir. Minha cela era monitorada, e cada tentativa de resistência era respondida com choques, drogas e isolamento sensorial. Mas o que eles não sabiam era que a fome e eu estávamos conversando em sonhos, em devaneios. Ela me mostrava coisas, lembranças de outras pessoas, imagens de mundos que deixou para trás, realidades consumidas que agora viviam dentro dela como pedaços flutuando num mar negro. E cada uma dessas memórias trazia um fragmento de dor e loucura que quase me quebrava, mas também me tornava mais forte, mais resistente. Comecei a compreender a linguagem dela, o modo como se comunica, como sente, como pensa, e com isso, percebi algo terrível. A fome estava se adaptando, aprendendo, e não queria mais apenas consumir. Queria existir. Queria uma forma própria, uma identidade, algo que ela nunca teve, e os cientistas estavam prestes a dar isso a ela. Num dos testes finais, fui sedado e colocado dentro da cápsula, eletrodos ligados ao meu crânio, ao meu coração, e símbolos acesos no vidro. Mirek assistia de uma sala acima, sorrindo como quem assiste um nascimento. Começaram a entoar um canto em latim antigo, misturado com palavras esquecidas, e senti algo puxando dentro de mim, como se minha alma estivesse sendo sugada por um canudo. A dor foi insuportável. Vi flashes de luz, minha pele se abriu em fissuras por onde uma fumaça negra escapava. E então, eu a vi, pela primeira vez, do lado de fora. A fome, em forma de sombra viva, um amontoado de olhos e bocas que mudavam de lugar o tempo todo, flutuando, observando, tudo com curiosidade quase infantil. Mas não durou muito, o vidro trincou, o chão tremeu, e a energia da sala oscilou. A criatura olhou para Mirek e sorriu. Ou pelo menos uma das bocas sorriu, e em segundos, ela desapareceu, como se nunca estivesse ali. Os alarmes dispararam. Os cientistas correram, e Mirek ficou ali, paralisado. Eu ainda estava preso à cápsula, sangrando e semiconsciente. Mas vi claramente quando ela reapareceu atrás dele, lenta, como quem caminha para casa. E o tocou. Só isso. Um dedo esticado encostando-se à sua nuca. E então ele gritou. Não de dor, mas de arrependimento.
Seus olhos se apagaram, sua pele encolheu, e seu corpo caiu como papel amassado, do lado de fora. As câmeras apagaram, o sistema de segurança travou, e por alguns minutos o laboratório deixou de existir. Quando acordei, estava numa sala completamente diferente, circular, feita de pedra, com símbolos nas paredes e velas flutuando no ar. Fui recebido por uma mulher de olhos cinzentos e pele marcada por cicatrizes em forma de letras. Ela se apresentou como Kaela, líder do Círculo dos Ausentes, um grupo ancestral que monitora entidades como a fome e tenta evitar que cruzem para nossa realidade. Foram eles que me resgataram no caos e me trouxeram para o que chamam de Nó, um ponto entre mundos, onde o tempo é diferente e onde podem estudar a fome sem tocá-la. Kaela me contou que o plano de Mirek era apenas o início. Havia governos, interessados, organizações secretas, cultos modernos que acreditavam que a fome era uma divindade que traria a verdadeira paz, apagando tudo o que existe, e agora que ela provou que pode ser separada de mim, todos querem controlar, capturar, replicar. Mas o problema é que a fome também aprendeu com isso. Ela agora entende o que é ser solta, o que é ter corpo, e quer mais. Kaela acredita que a única forma de impedir que ela tome forma definitiva é destruindo a âncora original, o lugar onde ela foi chamada pela primeira vez, e que, segundo os registros antigos, não era o quintal dos Novak, mas sim uma aldeia esquecida na fronteira da Polônia com a Bielorrússia, onde um ritual deu errado em 1472. Criamos um plano arriscado. Voltar ao local, abrir o selo original e usar meu vínculo com a fome para atraí-la de volta, selando-a definitivamente usando um artefato chamado Coração de Sal, uma esfera de cristal puro que dissolve entidades imateriais ao contato. O problema é que só temos uma chance, e se ela perceber, pode escapar e se espalhar de novo. Viajamos por semanas, entre mundos e países, até chegar à vila, que agora era apenas ruínas cobertas por névoa e árvores retorcidas. Enterrado no centro, encontramos o altar original, onde a primeira convocação havia sido feita. Desenhamos o círculo, colocamos o coração de sal no centro, e comecei a chamar por ela, usando a língua que aprendi nos sonhos. A fome apareceu. Hesitante, desconfiada, ela me reconheceu. Mas algo estava diferente, seus olhos estavam chorando, não água, mas cinzas. Ela me perguntou em um idioma sem som: por que me odeiam? E por um momento hesitei. Porque entendi, ela nunca quis existir. Foi trazida à força, moldada pelo medo humano, alimentada pelo pânico, e agora queria apenas cessar, não por bondade, mas por exaustão. E então, toquei o coração de sal, com minhas mãos e a convidei a entrar. Ela hesitou, e então sorriu com todas as bocas e disse: agora você entende. E entrou. E com ela, todo o vazio, todas as vozes, todas as memórias que nunca foram minhas, desapareceram. O mundo silenciou, e por um instante, houve paz. Quando acordei, estava sozinho, em minha cama, em uma casa que não reconhecia, com fotos minhas nas paredes com uma família que não lembrava. Olhei no espelho e era eu, mas não era no fundo dos olhos. Vi algo pulsando, algo adormecido, algo que espera o próximo chamado. Foram meses de silêncio, meses em que aprendi a fingir que era alguém normal, alguém comum, com um emprego medíocre em um escritório cinza, um nome simples estampado no crachá e conversas vazias no refeitório às sextas-feiras. Eu sorria, cumprimentava, pagava contas e fazia listas de mercado, tudo exatamente como se esperava de alguém como eu. Mas toda noite, quando a casa ficava escura e os sons da cidade morriam devagar, eu sabia. Ela ainda estava aqui, não como antes, não como uma presença externa me rondando, mas como uma sombra dentro de mim, enterrada atrás dos ossos dos olhos, atrás do som da minha própria respiração, e a cada noite, a batida voltava lenta, ritmada como um coração que não era o meu. Tentei ignorar. Tentei acreditar que tinha acabado. Que o sacrifício em nome da humanidade tinha sido suficiente.
Mas a verdade é que ela nunca quis sair de mim. Ela apenas se escondeu, esperando, observando, aprendendo. E eu não estava sozinho nisso porque uma noite recebi uma visita, uma mulher de cabelos longos, lisos como tinta preta escorrendo. Apareceu na porta do meu apartamento dizendo que era jornalista, que investigava eventos paranormais encobertos por governos e organizações secretas. Me chamou pelo nome antigo, aquele que nem eu mais usava, e disse que sabia o que havia acontecido com a instalação subterrânea, com o Mirek, com o Kaela e com o buraco. Mostrei a porta, mas antes que eu pudesse fechá-la, ela disse: "Você está tendo os sonhos também, não está?" E eu congelei. Porque sim, os sonhos haviam voltado, mais nítidos do que nunca, mostrando não o passado, mas o futuro, cidades afundando em névoa, pessoas caminhando em silêncio até o centro de crateras, de mãos dadas, olhos vazios, prontos para esquecer. Ela se chamava Aline. E não era só jornalista. Era filha de um dos cientistas do projeto Submerso, que desapareceu na noite do colapso da cápsula. Tudo o que restou dele foi uma carta escrita à mão com 3 palavras. Ela está acordando. Aline passou anos investigando, cruzando dados, identificando padrões e rastros apagados por trás de governos e multinacionais. Encontrou fotos minhas em arquivos apagados, câmeras de segurança corrompidas e testemunhas que juravam ter me visto desaparecer em 2017 e reaparecer meses depois com olhos diferentes. Ela disse que não estava ali para me expor ou me estudar, mas para me ajudar, porque ela também estava sendo observada, também ouvia sussurros, e também sonhava com a mesma cidade devorada por neblina. Juntos começamos a montar um quebra-cabeça maior do que qualquer coisa que havíamos imaginado. Descobrimos que após o colapso do laboratório, outras cápsulas foram ativadas por cientistas sobreviventes, cada uma em um país diferente, todas tentando replicar o experimento de Mirek. E uma delas conseguiu. Uma duplicata da fome foi gerada, incompleta, errática, mas faminta. Escapou em uma cidade do norte da Rússia e apagou 3 vilarejos antes que fosse contida por forças armadas, mas a notícia nunca chegou ao mundo. O lugar foi acidentalmente atingido por um míssil experimental durante exercícios militares. O mundo seguiu, cego, ignorante, e a fome continuou espalhando sementes em pessoas, em objetos, em lugares que ficaram marcados. Comecei a entender que o que tínhamos feito no selo com o coração de sal não foi um fim, foi uma divisão. Como cortar uma criatura ao meio e jogar metade dela no mar e outra no fogo. Mas ambas ainda vivas e mais perigosas do que nunca. E então veio a noite em que tudo mudou. Aline desapareceu, deixou uma gravação no meu computador, sem som, apenas imagem mostrando ela sentada diante da câmera, chorando, olhando direto para mim. Atrás dela, uma sombra no canto, imóvel, com olhos em espiral. 12 segundos depois, a tela ficou preta. Nunca mais atendeu o telefone, nem foi vista por ninguém. Isso me quebrou, porque Aline era o último fio de humanidade que me restava, a última conexão real com o mundo. Depois disso, parei de dormir, parei de sair, comecei a escrever compulsivamente, desenhar os símbolos que via nos sonhos, cobri as paredes do apartamento com eles, tentando encontrar sentido, tentando evitar o inevitável, até que recebi uma carta, escrita em tinta vermelha, sem remetente, apenas uma frase. Está na hora de lembrar quem você é. E então lembrei, ou melhor, senti. A lembrança não veio como uma memória comum, mas como uma implosão interna. Todos os rostos que vi, todos os gritos que ouvi, todas as realidades que toquei, estavam agora vivos dentro de mim. E todos sussurravam o mesmo nome. Portador. Esse era meu papel. Não apenas conter, mas guiar, decidir e selar, se necessário. Eu era o último portador, e a decisão final me pertencia. Caminhei até o centro da cidade, em meio a prédios altos e gente apressada que não fazia ideia do que se aproximava. E lá, diante do antigo relógio da praça, onde o tempo parecia sempre estar preso em 3 e 3,
Olhei para o céu e vi a rachadura, fina como um fio de cabelo, mas viva, pulsante, como se a realidade estivesse sendo costurada por mãos invisíveis. E ali, naquele momento, entendi. A fome não queria mais nos apagar. Queria nascer, totalmente, plenamente. E para isso precisava de um corpo definitivo. E ela escolheu o meu, não por acaso, mas porque eu permiti, desde o início, desde o primeiro olhar para o buraco, desde a primeira batida, desde o salto. Tudo foi uma permissão inconsciente. E agora, era tarde demais para fugir. Então fiz a única coisa que restava. Aceitei, fechei os olhos e deixei ela entrar, totalmente sem resistência, sem medo. E quando abri os olhos de novo, o mundo não era mais o mesmo. A cidade estava silenciosa, como uma maquete abandonada. Os prédios cobertos por uma névoa preta que se movia como respiração. As pessoas paradas no meio da rua, olhando para cima, olhos vazios, corpos imóveis, esperando. E do céu, desceu uma forma, não exatamente física, mas perceptível, como um sonho tentando se tornar carne. A fome olhou para mim, ou através de mim, e sorriu. E nesse momento percebi o último detalhe que Kaela havia escondido. O portador não era apenas a prisão, mas a chave. E se eu me entregasse por completo, ela deixaria de existir como entidade separada, e passaria a ser apenas eu a decisão final, a escolha eterna. Consumar ou sacrificar. Então sorri de volta e sussurrei a última palavra, uma palavra esquecida, que só existia no idioma do vazio. E a dor veio como um trovão invertido, consumindo os ossos, os nervos, os sentidos explodindo dentro de mim como 1000 universos se colidindo ao mesmo tempo. E então, nada. E foi no nada que encontrei a resposta. Porque no silêncio, na ausência, no espaço entre um pensamento e outro, havia um terceiro caminho. Algo que nem ela nem eu havíamos considerado. Coexistir. Não como prisão ou parasita, mas como ciclo. Não apagar, não dominar, mas transformar. E assim nasceu o novo mundo. Um mundo onde memórias desaparecem quando são inúteis, onde o passado não pesa, onde ninguém é definido por suas falhas. Um mundo sem história, apenas presente, onde cada pessoa acorda sem lembrar do dia anterior, sem culpa, sem dor, sem ódio. Um mundo onde a fome é alimentada pela renovação constante e nunca precisa devorar. E eu continuo aqui, não como humano, não como Deus, mas como eco, caminhando entre os esquecidos, anotando nomes que nunca serão lembrados, esperando o dia em que alguém, curioso demais, cave fundo demais e ouça a batida de novo, porque no fim, a fome nunca morre, ela apenas muda de forma.